Opa, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Felipe aqui. Vamos lá, mais uma aulinha. Tipos primitivos hoje, tá? Eu comentei com vocês que eu iria dar essa aulinha, tá? O que são tipos primitivos? Nós vamos ver aqui para que eles servem. Eles são bem importantes, beleza? Mas antes disso, eu quero saber se você sabe me responder o que é uma estrutura condicional que possa ter múltiplas condições ali dentro, múltiplas escolhas, múltiplos casos, tá? Nesse caso, que estrutura você escolheria? Qual que seria melhor para você escolher? Tá? E essa estrutura em si, ela serve para quê? Qual que é a diferença dela pro if e o else? Né? Se você não sabe me responder isso, volta no último vídeo aula, switch case, é a estrutura, beleza? E dê uma olhadinha lá, beleza? Quer dizer que você não prestou bem atenção na última aula ou você não assistiu. Então volta lá para não ficar nada em branco aí, beleza? Voltando aqui, tipos primitivos. O que são os tipos primitivos? Tipos primitivos são os tipos das variáveis, tá? Então, quando você declara uma variável, você tem um tipo dela. O que é uma variável? Vocês lembram quando eu falei o que é uma variável? Qual é a explicação? É como se o computador, na verdade é isso, o computador ele reserva um espaço na memória e coloca um nomezinho lá para o espaço para você guardar alguma coisa. Porém, pensa comigo, uma caixa para guardar uma laranja e uma caixa para guardar uma melancia. Ambas são uma caixa só. Mas qual que é a diferença entre elas? O tamanho, né? Porque uma caixa para guardar uma laranja vai ter um tamanho menor do que uma caixa para guardar uma melancia, certo? E isso acontece também com as nossas variáveis, tá? Então, quando nós colocamos ali o tipo da variável, é justamente mostrando o tamanho de memória que meu computador vai reservar ali para eu guardar aquele tipo, beleza? Porque os tipos de variáveis têm tamanhos diferentes, tá? As variáveis têm tamanhos diferentes. Então, nós vamos ver isso aqui, beleza? Então vamos lá, rapidinho. Definição. Tipo primitivo é um tipo de dado simples e básico em programação que representa valores únicos, como números inteiros, pontos flutuantes, caracteres, booleanos e strings. Esses tipos de dados são usados para armazenar informações simples diretas em um programa, beleza? Vamos para os tipos mesmo, que vocês vão entender melhor. Primeiro tipo inteiro, tá? O tipo inteiro é usado para representar números inteiros positivos e negativos. Ou seja, aqui nós temos alguns exemplos das declarações em Python, na linguagem Python. Eu tenho idade igual a 25. O que acontece? Linguagens como JavaScript e Python, você não precisa colocar o tipo na frente. Você só declara a variável, por exemplo, idade, e aí ele automaticamente vê qual que é o que você está passando aqui para ele de valor, e aí ele já vai identificar qual que é o tipo daquele valor, beleza? Então, se você colocar aqui um número inteiro, como 25 ou menos 25, ele vai entender que essa variável é inteira. É um int, tá? E aí, nas próximas, a gente fala, lá no finalzinho, a gente vai passar pelas outras e aí eu converso melhor. Já, por exemplo, na linguagem Java, você tem que colocar qual que é o tipo que você daquele valor que você está recebendo. Por exemplo, você tem que instanciar uma variável, declarar uma variável dessa forma aqui. Você coloca o tipo dela, int no caso, idade, e aí essa variável que ela só vai poder receber um valor do tipo inteiro, entendeu? Se você quiser colocar uma letra depois aqui, ou um número, um vírgula, por exemplo, você não vai poder, tá? Porque você declarou ela como um número inteiro. Aqui, nesse caso aqui, você até pode em alguns casos. Por quê? Porque daí como ele identifica qual que é o tipo que você está colocando ali, e ele muda o tipo da variável, então ele já faz isso automaticamente para você, beleza? Então, basicamente, o tipo inteiro. O tipo inteiro é o tipo que vai guardar números inteiros, tá? Números inteiros, números que não tem vírgula. Então, tanto positivos quanto negativos, tá? Números que não são fracionados também, beleza? Agora sim, números de ponto flutuante. Os números de ponto flutuantes são os números que têm casas decimais. E aí nós temos dois tipos, geralmente. O float e o double, tá? E aqui nós temos a diferença entre eles. Basicamente é que o float, geralmente, ele é um pouco menor do que o double. Então você consegue colocar menos casas decimais depois da vírgula do que o double, por exemplo, tá? Então ele aceita menos caracteres, o float, do que o double. O double ele tem um pouquinho maior. Lá no final tem uma tabelinha que mostra a diferença do tamanho deles, beleza? Eu vou mostrar para vocês. Então, basicamente, o float e o double nós usamos para ponto flutuante, que é números com vírgulas, números fracionados, enfim, beleza? Nós também temos o tipo booleano. Em alguns lugares é tipo boolean ou bool, enfim, que é usado para receber, ele só pode receber verdadeiro ou falso, tá? Que seria 1 ou 0, né? Quando nós tratamos de binário, seria 1 ou 0. Então, 1 para true e 0 para falso, que seria ligado e desligado também, enfim. Então,
Quando a sua variável é do tipo booleano, ela vai receber ou true ou false, beleza? Então, por exemplo, aqui, ativo. Ativo tá false. Se tivesse true é porque tá ativo, entendeu? Poderia ter aqui, por exemplo, luz, true, false. Seria ligado e desligado, por exemplo, tá? Então, toda vez que eu recebo uma variável que seja true ou false, essa variável é do tipo booleano, beleza? Boolean. E aí nós temos o tipo string. O tipo string, ele não chega a ser um tipo primitivo. Depende da linguagem de programação. Algumas linguagens de programação, ele é um tipo, ele dá para fazer ele como um tipo primitivo, mas em outras ele é geralmente um objeto, uma classe, enfim, não chega a ser um tipo primitivo, beleza? Então, por isso que eu coloquei essa observação que nem sempre é considerado um tipo primitivo, beleza? Mas a string nada mais é do que a cadeia de caracteres, beleza? Nós também temos um outro tipo chamado char, né, que seria caractere, e ele vai receber um caractere apenas, tá? Inclusive, eu não coloquei aqui, mas vou colocar. É porque, geralmente, hoje em dia, a maioria das linguagens de programação, inclusive os exemplos que eu vou mostrar, eles já tratam a string, o caractere, como uma string de um caractere só, tá? Mas, basicamente, a string, são vários caracteres juntos, ou seja, é um texto, tá? É uma sequência de caracteres, ela representa. Ou seja, por exemplo, aqui em Python, a hora que eu coloco o nome, e aí sempre, muito importante, para identificar que é string, ele vai identificar por meio das aspas. Lembra que eu sempre falo para vocês colocarem aspas quando é mensagem e tudo mais? Por quê? Porque quando você coloca aspas duplas, geralmente isso que informa que aquilo ali é uma string que você está passando, tá? Então as strings, toda vez elas são em aspas duplas, beleza? Então, por exemplo, aqui em Python, a minha variável nome vai receber João, beleza? Aspas duplas, recebeu João. Isso aqui vai ser uma string, beleza? Vai ser considerado uma string. Em Java, existe uma classe chamada string, tá? Que ela tem algumas características dela. Então você tem que colocar string com letra maiúscula, aí o nome igual a João. Então essa variável ela só vai poder receber uma string, beleza? Em Java é assim que funciona, tá? Bom, vamos para a tabela que eu falei aqui para vocês, para exemplificar melhor. Então nós temos algumas famílias aqui, os tipos primitivos, tá? Então vamos lá, ó, família, lógico. Que seria o boolean, tá? Ele é um bit só. Lembrando que existe uma diferença, depois eu vou passar essa diferença para vocês entre bit, byte, e aí você vai subindo. Isso aqui são os tamanhos de memória. Hoje você tem celulares aí que são de gigas, né? Gigabytes, entendeu? E tudo vem disso aqui, beleza? Que é o tamanho da memória que vai ser armazenada ali. Então, o lógico, o boolean, ele é só um bit. Então ele é true ou false, 0 ou 1, tá? É assim que o computador considera ele. Os literais seriam o char, que seria o caractere, né? E o string, que o char ele é um tipo primitivo, mas o string geralmente não, tá? Como eu disse, depende da linguagem de programação, tá? Então, o caractere, o char ele tem um byte, tá? E a string é como se fosse vários caracteres, né? É uma sequência de caracteres. Então, ele tem um byte para cada caractere que existe naquela string. Então, olha a diferença. O char seria um caractere só o A, e a string seria, por exemplo, Java, que é uma palavra, são 4 caracteres aqui. Então, teria 4 bytes, por exemplo, essa string aqui. Beleza? Inteiros. Nós temos o bit, o short, o int e o long, tá? A única diferença, todos recebem números inteiros, como nós podemos ver aqui. A única diferença é o tamanho deles, tá? Então, por exemplo, o bit ele vai ter um bit só, um byte só. O short ele vai ter 2 bytes. O int, que é o integer, como eu mostrei para vocês, ele vai ter 4 bytes, tá? Enquanto o long ele já vai ter 8 bytes. Ou seja, se eu quero colocar uma coisa maior, ou um número maior, salvar um número maior, eu vou colocar um número muito grande, na verdade, eu vou usar 8 bytes aqui para salvar um long. Então, eu teria que colocar long, beleza? Esse long geralmente não é usado, tá? Geralmente pouco usado, tá? E aí nós temos isso para números inteiros, beleza? Então aqui é o tamanho de memória que ele vai salvar. E aqui para números reais nós temos o float e o double, que foi o que eu mostrei para vocês. E a única diferença deles também é o tamanho, tá? Então, ó, perceba, o float ele armazena 4 bytes, enquanto o double armazena 8 bytes, beleza? Então essa é a diferença dos tipos primitivos, ok? Esses são os tipos primitivos, as suas variáveis elas vão ter esses tipos primitivos, algum deles, beleza? E agora eu vou mostrar, vamos ver o exemplo aqui na prática com vocês. Então vamos lá. Entrando aqui no meu VS Code. Aqui eu tenho um arquivo em Python, né? Tá vendo? É Python e javascript.js.py, tá? Primeiro vamos ver como funciona isso em Python, tá? Em Python, para você declarar uma variável, é só você colocar o nome da variável, por exemplo, tipo, recebe. Aí eu vou colocar aqui 25, que é um inteiro, beleza? 25 é um inteiro. Eu vou fazer aqui, eu vou dar um print, o comando print é para mostrar na tela alguma coisa. E aqui eu também posso usar o type. Type ele vai me mostrar o tipo do que. Aí aqui dentro do parênteses type, eu coloco a variável tipo aqui, ó. Essa variável aqui, tá?
Beleza, aqui ele vai me mostrar, então, Ctrl S, e vou rodar aqui o programa. Aqui, ó, perceba, ele me mostrou o tipo, tá? Int, ó, int, beleza? Então, essa variável é do tipo int. Se eu mudar a minha variável para, por exemplo, 25.5, isso aqui já vai mudar. Ó, aqui ele já me mostrou um float, certo? Float, beleza? Se eu tiver esse número aqui, vamos ver se ele vai estourar ou se ele vai... Continuou o float. Então, o Python, ele trata, né, ali ele usa o float para números com vírgula. Na verdade, os números com vírgula, geralmente em linguagem de programação, a gente usa ponto, tá? A gente não usa vírgula, beleza? É ponto, é sempre separado por pontos. Se a gente coloca vírgula, ele dá erro, tá? Mas é o ponto flutuante, né? E nós também podemos colocar João aqui. João, beleza? Vou dar um clear aqui. Só para apagar aqui, para vocês terem uma visualização. Vou rodar, ó, string, tá? Geralmente eles abreviam string, tá? str, geralmente, nos lugares onde você vê str, geralmente é string, tá? É uma abreviação de string, mas é uma string. Como eu disse, Python e JavaScript, eles vão tratar, ó, se eu deixar um caractere só, por exemplo, eles vão tratar todos como string, tá? Então eles vão tratar como uma string de um caractere só, certo? Eles não vão tratar como char, eles vão tratar como uma string de um caractere só. E se eu colocar, por exemplo, true, ó, true, beleza? Ele vai me dar que esse tipo é um tipo bool, tá? É um tipo booleano, beleza? Então, em Python, é tratado dessa forma, certo? E agora em JavaScript, vamos ver JavaScript então. Var, tipo, vou colocar uma variável do tipo, e vou colocar aqui 5 também, vamos testar com. Aí aqui eu vou mostrar na tela, console.log, tá? Console.log. Aí aqui eu tenho um comando chamado typeof, já aparece ali para mim, typeof, espaço, e aí o que você quer ver o typeof? Qual que é a variável, né? É a variável tipo que eu declarei ali, beleza? E aí eu vou rodar aqui, agora aperto F8, e aqui, ó, percebe uma coisa interessante no JavaScript, você percebe que muda algumas coisinhas de uma linguagem de programação para outra, tá? Todo tipo que é número, ele vai tratar como number. No JavaScript existe um outro tipo chamado number, que ele engloba tudo que é número. Então, se for um número com vírgula ou sem vírgula, ele vai ser, ou inteiro, ele sempre vai ser um number, tá? Vamos ver aqui, ó, um número negativo, por exemplo. Um número negativo, number também. Se for um número com vírgula, ó, 25, opa, lembrando que é ponto, não é vírgula, ponto. Number também, ok? Então todos os números eles tratam como esse tipo genérico que engloba todos os tipos, que seria o number, né? Beleza. Vamos ver aqui com true. True é o tipo boolean. Ó, boolean. Beleza? Apareceu aqui na tela. Boolean. E ele também, como eu disse, ele trata a sua... Vou colocar aqui, ó, Java. Ou JS, JavaScript. Tá? Ele vai tratar como string, tá vendo? Claro, isso aqui é uma string, mas se eu colocar apenas uma letra aqui, se não me engano, ó, ele também trata como string. Se eu usar aspas simples, ele também, acho que se não me engano, vai tratar, e com uma letra aqui, ele vai tratar como string. Então, eles tratam como, o char ali, eles não tratam como char, eles tratam como uma string com apenas um caractere, né? Uma string com apenas uma letra ali, tá? E caracteres, tá? Não precisam ser, a string, ela não precisa ser apenas letras, tá? Elas podem ser, por exemplo, ó, tem ele trata como string também, tá? Só tem que estar entre aspas duplas, geralmente, ou aspas simples. Aqui no caso do JavaScript, ele funciona com aspas simples também, beleza? Mas tem que estar entre aspas, ele já vai tratar como string. Por exemplo, eu posso colocar o número aqui, ó. Ele vai continuar tratando como uma string, ok? Fechou? Então, galera, é dessa forma que funcionam os tipos primitivos. Não é nada, não é nem bicho de sete cabeças, tá? É bem tranquilo. E aí vocês vão entender melhor agora, na hora que nós falamos sobre variáveis e os tipos dela. Cada tipo tem um tamanho diferente, beleza? E, no mais é isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Fechou? E até a próxima. Falou!